vou ver o exercício do livro de cálculo, Sturt. É o volume 1, é a 7ª edição. E esse exercício ele está no capítulo 2, na seção 2.2, e é o exercício 7. Então, o exercício 7 pede, para a função g, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade, se ela existir. Se não existir, explique por quê. Então está aqui o gráfico da função g de t, e aqui tem as seguintes questões. Letra A, o limite de t tendendo a zero pela esquerda na função g de t. Então o zero à esquerda seria aqui o ponto zero, a gente se aproximando do zero à esquerda, a gente encontra essa reta. Então este valor aqui está tendendo a menos 1. Logo, o limite de t tendendo a zero pela esquerda é menos 1. A letra B está pedindo o limite de t tendendo a zero, só que dessa vez pela direita, na função g de t. Então, vamos olhar do outro lado do zero. O zero seria aqui. Então, pela direita, a gente encontra quem? Descendo aqui, a gente encontra esse ponto aqui. Logo, esse ponto ele está tendendo ao ponto menos 2. Logo, o limite de t tendendo a zero pela direita na função g de t é igual a menos 2. O item C, ele pede o limite de t tendendo a zero. Logo, quando ele não passa qual dos lados ele deseja, nós devemos olhar dos dois lados. Como a gente já viu aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, a gente encontrou quem? Menos 1 pela esquerda e menos 2 pela direita. Logo, quando os limites laterais são diferentes, logo o limite de t tendendo a zero não existe, devido aos limites laterais serem diferentes pela esquerda e pela direita. Na letra D, ele pede o limite de t tendendo a 2 pela esquerda na função g de t. Então, tendendo a 2 pela esquerda, seria esse ponto aqui, se aproximando do 2 pela esquerda. Subindo aqui, a gente encontra esse ponto que está tendendo a 2. Logo, esse limite de t tendendo a 2 pela esquerda é 2. A letra E é o limite de t tendendo a 2, só que dessa vez pela direita da função g de t. Então, pela direita do 2, a gente encontra esse ponto aqui, essa reta aqui. Logo, essa reta está tendendo a zero. Então, o limite de t tendendo a 2 pela direita é zero. Da função g de t é zero. O item F, ele pede o limite de t tendendo a 2 da função g de t. Da mesma forma, como ele não passa quais dos lados ele deseja, nós devemos olhar dos dois lados. Como a gente já fez aqui. Pela esquerda do 2, a gente encontrou 2. Pela direita do 2, encontramos 0. Logo, como os limites laterais são diferentes, não existe. Então, o limite de t tendendo a 2 na função g de t não existe. No item G, ele não pede o limite. Ele está pedindo exatamente no ponto G. No caso, a imagem de G quando for 2. Então, olhando aqui no ponto 2, como aqui é bolinha aberta, ela não pertence. Então, a gente pula essa bolinha e encontra essa bolinha fechada, que ela pertence. Logo, a gente encontra o ponto 1. Então, a imagem de G de 2 é 1. No item H, ele pede o limite tendendo a 4 na função g de t. Logo, nós devemos olhar em ambos os lados de 4. Logo, indo pela esquerda, tendendo a 4 pela esquerda, subindo aqui, nós encontramos este ponto, que está tendendo a 3. Agora, nós devemos olhar pelo lado direito. Pelo lado direito do ponto 4, nós também encontramos este ponto, que também está tendendo ao ponto 3. Logo, como ambos os lados tendem a 3, tanto pela esquerda quanto pela direita, o limite de t tendendo a 4 é 3. Então essa foi a resolução do exercício 7 de cálculo.